Boa noite, meu povo. A graça e a paz de Jesus a todos. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Fala pro pessoal, Sarinha. Oi, pessoal! Boa noite, estamos aqui já para a gente começar a nossa live. Seja bem-vindo, irmão Gleidson, irmã Fátima, irmã Kátia. Sejam bem-vindos. Olá. A graça e a paz de Jesus a todos. Já estaremos começando o nosso culto dessa noite. Oi, pessoal! Boa noite, irmã Fátima. Muito bem, eu sou a Tiago. Boa noite, irmão Gleidson. Você é Joyce? Sara. Fala muito bem, sua Sara. Muito bem, eu sou Sara. O que você veio fazer, Sara? Eu vou Cantar. Vai cantar? Louvar, né? Boa noite, irmã Kátia. A paz de Jesus. E esse é o papai. E essa é a mamãe. Agora vamos cantar. Boa noite, Kátia, tudo bem? Fala com a tia Kátia, tia Fátima, manda beijo. Oi, saúde. Bem-vinda, irmã Sandra. Olha lá, ó, vovó Sandra. Olha lá. A paz do Senhor, minha sogra. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Vovó Sandra. Aqui, ó. Vovó Sandra é essa, mãe. É a vovó Sandra, filha. Vovó Edson. O Edson. Vovó Edson. Bem, não chegou ainda. Chegou ainda, vai chegar. Amém. Vamos orar? Vovó Edson não entrou ali, ó. Vamos orar, Sarinha? Vamos? Orar. Quer orar? Sarinha vai orar pra gente começar. Pede a Deus para abençoar a live. Eita, Que Jesus. sono já. Vai, Sara. Papai do céu, obrigada pelo culto. Amém. Obrigada que acabou o culto logo. Pra eu ver bolinha. Amém. 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 Começa a partir de novo. Amém. Amém. Vamos orar agora? Senhor, somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos, mesmo que através da internet, para cultuar o Teu nome, para bendizer o Senhor, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor entre em cada lar, visite cada família, que os louvores possam abençoar cada coração, cada ouvido que ouvir, cada família, Senhor. Que a Tua palavra possa entrar nos corações e fazer aquilo que Te apraz. Amém. Nós Te rogamos, Senhor, rogamos pela saúde do Brasil, pela saúde, sabe, Pai, do Teu povo, Senhor. Que Tu abençoe os médicos, toda a equipe, Senhor, da medicina que trabalha nessa nação. Senhor, que tem trabalhado, Senhor, todos os dias com afinco, com esmero, dando o seu melhor, Pai. Ó Pai, que a Tua mão se mova, Senhor, que Tu abençoe, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, guarda a nossa nação, visita os cientistas, Senhor, no mundo inteiro, Senhor, que eles possam desenvolver logo, Senhor, uma vacina para combater esse vírus, Senhor. Ó Pai, que Tu visites os hospitais, os leitos, os enfermos, Senhor, aquelas pessoas que são vítimas, Senhor, desse vírus, Senhor. Que Tu possas visitar, trazer a cura, Senhor, no nome de Jesus. Cremos que Tu és o Yahvé Rafa, o Deus da cura, Senhor. Por isso nós Te rogamos essas bênçãos nessa noite. Rogamos a bênção sobre os líderes da nossa nação, sobre o presidente, sobre os governadores, Senhor, sobre os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais, Senhor. Nós rogamos a Tua bênção, Senhor, pelos prefeitos, os vereadores, Senhor. Ó Pai, que o governo possa trabalhar conjuntamente, Senhor, para o bem da nossa nação. Nós Te oramos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 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 Sejam todos bem-vindos. Vamos adorar ao Senhor. Vai marcando aí seu amigo, sua amiga, quem quiser compartilhar também, tá bom? Fica à vontade.
adorar, Deus de graça e favor, és tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Aleluia. Nesse momento, vou pedir a Heloísa para estar orando pela igreja no Brasil, orando pelos líderes no Brasil, pelos pastores, por toda a igreja, para que Deus dê força a cada pastor, a cada membro de igreja, porque nós vivemos um tempo tão complicado, um distanciamento, e nós não queremos que haja um esfriamento espiritual, que a chama do Espírito Santo, a chama da palavra de Deus não apague em nossos corações. Então eu vou pedir nossa irmã Heloísa para estar orando nesse momento. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai. Queremos colocar em Tuas mãos agora, ó Deus, a vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, Senhor. Amém, Deus. Ó Deus, que o Senhor possa continuar dando força nessa caminhada, ó Jesus. Amém, Senhor. Sabedoria para conduzir os rebanhos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.
Ó Deus, que também as ovelhas, Senhor, possam, Pai, se manter no caminho, sabe, Senhor, buscando a voz do seu pastor, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor, pelas igrejas do Brasil, Senhor Deus. Ó Pai, que as igrejas não se dividam, que as igrejas, Senhor, não se esvaziem, Senhor, mas que em cada lar possa haver uma igreja, Senhor, que em nome de Jesus possamos fazer da nossa casa a nossa igreja. Amém, um cantinho do céu, um pedacinho do céu, Senhor. Ó Deus, que em nossas casas o Senhor possa reinar. Ó Deus, faz de nós, Senhor, obreiros do Senhor em nossos lares, em nome de Jesus. Aquele, Senhor, que não possuem a sua casa toda rendida a Ti, que possam ser canal da Tua bênção nesse momento, Senhor. Amém, que possam ter uma voz amiga, uma palavra abençoadora para aqueles que não Te conhecem, ó Deus. Ó Jesus, dá sabedoria ao Teu povo, Senhor. Dá sabedoria no falar, no agir, Pai. E que no nome de Jesus, Senhor, o Teu nome seja propagado. Sabe, que o Teu nome, Pai, possa ser o nome mais falado no Brasil, Senhor. Ó Deus, nós pedimos, Deus, clamamos ao Senhor. Sabe, Senhor, faz de nós instrumentos Teus. Faz de nós obreiros Teus, Senhor, na nossa família, na nossa casa, no nosso círculo de amigos, no grupo do WhatsApp, Senhor. Ó Deus, nos grupos familiares, Senhor, nos grupos de trabalho, Senhor, que possamos ser canal da Tua bênção, uma voz amiga, uma voz de Deus, Amém, Senhor. Deus. Em nome de Jesus, toma-nos em Tuas mãos. Toma-nos, Senhor, que o Teu reino cresça. Ó Deus, que o Teu reino cresça, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Você que chegou depois aí, irmã Edilce, irmã Maria Madalena, pastor Vanderlei, os demais que entraram depois, presbítero Edson, diaconisa Palmira, irmão Lau Vieira. Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos cantar mais uma canção, dizendo que um dia Jesus vai voltar para nos buscar. E essa é a nossa esperança, a volta de Jesus. Aleluia. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Luz e alegria, possa então eu sentir, pois Jesus Cristo
Aleluia. Ele virá um dia para buscar a sua igreja, a sua amada igreja. E quando ele vier, tudo novo se fará. Amém. Não haverá mais coronavírus, não haverá mais sofrimento, dor, não haverá nem mais a morte, porque a morte foi vencida na cruz do Calvário. Um dia ele virá e tudo será diferente, tudo será transformado. Amém. Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos que chegaram depois. Aí estou vendo alguns irmãos, amigos, irmão Thiago Wilson, Jurandir Viana, Andréia, seja bem-vindo. A paz do Senhor a todos. Eu gostaria de, nesse momento, compartilhar uma palavra de Deus com você. Essa palavra de Deus, ela está na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Então, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32 até o versículo 39. Então, se você está com a sua Bíblia aí, de fácil acesso, acompanhe comigo a leitura, ou se você não está, apenas ouça aí a leitura de Hebreus, capítulo 10, do versículo 32 até o versículo 39. E diz assim a palavra do Senhor: Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certo momento, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Te pedimos agora que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração. Que haja agora no nosso coração o que houve ali no caminho de Emaús, segundo registra o Evangelho de Lucas 24, em que quando o Senhor falava, o coração daqueles 2 discípulos ardia. Que o meu coração e o coração dos meus irmãos, meus amigos e amigas, que estão agora ouvindo, vendo essa mensagem, que o coração deles também possa arder com a palavra que vem do Senhor. Nós te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei pensando naquilo que iria ministrar nessa noite, aquilo que Deus queria dizer ao coração. O pastor Vanderlei, ele sempre fala uma coisa interessante, que a gente sempre prega e procura pregar aquilo que Deus quer falar. Então a nossa maior preocupação é essa, porque a função do pregador é apenas ser alguém que transmite a mensagem de Deus. A mensagem é de Deus. Lembra de Lucas capítulo 3, falando lá sobre João Batista? Ele vai dizer que João é a voz do que clama. Então alguém clamando, alguém que fala. João é só o porta-voz. Então, como pastor, como pregador, eu sou apenas o porta-voz. Ou como disse meu professor de homilética no seminário de teologia, o pastor Omar, eu sou apenas o moleque de recado de Deus. E eu fiquei tentando perceber, desde domingo para cá, a gente acaba de pregar pensando no que vai pregar novamente.
eu fiquei tentando imaginar o que eu traria orando, considerando, mas hoje Deus me trouxe mais clareza sobre esse texto e eu queria falar até sobre um outro assunto. Eu acho até que eu falo muito sobre o que eu vou falar hoje. Eu acho que eu sou um profeta do sofrimento. Eu vou pregar e a mensagem que eu queria falar sobre nessa noite o tema seria superando os sofrimentos. Então eu queria falar isso, superando os sofrimentos, né? Porque sofrimento é uma coisa humana. Não, na Terra, todo mundo que nasce nesse planeta não tem a possibilidade de não sofrer. Não existe o não sofrer. O não sofrimento não é uma possibilidade, porque sofrimento é coisa humana. Então todo ser humano que nasce e ele vai sofrer. Já para nascer já é um sofrimento, porque o bebê está dentro da barriga da mamãe, está protegido, está num ambiente de carinho, de amor, e de repente ele vem para esse mundo e quando ele sai ele já começa com o sofrimento, porque ele já começa chegando nesse mundo com ele toma um tapinha no bumbum que o médico dá e ele chora. Então ele já vem nesse mundo, já chega sofrendo, porque sofrimento é algo do ser humano, é algo que é inato a todo ser humano, não tem como não sofrer. Não existe essa possibilidade. Mas há a possibilidade de superar o sofrimento. Há a possibilidade de vencer o sofrimento. Há a possibilidade de vencer as batalhas e as lutas e as intempéries da vida que vencemos. Isso sim é possível. E a Bíblia nos ensina isso. E a história que eu queria partilhar com vocês hoje é essa. Uma história de superação, de pessoas que superaram o sofrimento, de pessoas que passaram pela via do sofrimento, mas que saíram da via do sofrimento vitoriosas, que venceram, que saíram do sofrimento mais fortes, que saíram do sofrimento mais fortalecidos em Deus, que saíram com esperança, que saíram para viver a promessa que Deus tinha para eles, que enfrentaram tudo sim, toda a hostilidade que foi possível enfrentar, toda a maldade que essas pessoas tiveram que enfrentar e lidar, elas saíram de tudo isso, mais fortes e fortalecidas no Senhor. Então é sobre isso que eu queria falar, sobre a igreja dos Hebreus, sobre esse povo que recebe essa carta. A igreja que recebe essa carta, a carta endereçada aos Hebreus, e é uma igreja que enfrenta a perseguição do Império Romano, é uma igreja que lida no seu dia a dia, quando sai para o culto, ela não sabe se volta para casa, ela sai para a reunião da igreja e ela não sabe se vai voltar vivo para casa, porque o Império pode chegar e pegar aqueles irmãos, os membros dessa igreja, pode torturar, pode matar, pode levar para a prisão. Eles não sabem o que vai acontecer. É uma igreja que vive todo dia, o tempo todo, 24 horas por dia, diante da hostilidade e da malignidade desse mundo, que vem e luta contra essa igreja. Essa igreja é uma igreja que sofreu, essa igreja é uma igreja que teve alguns membros que foram para a prisão, nós podemos ver isso, versículo 34 que lemos, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, ou seja, houveram alguns irmãos ali dessa igreja dos Hebreus, que foram presos, eram prisioneiros por professarem sua fé. Eles foram presos porque criam em Jesus. Alguns deles perderam seus bens, o próprio versículo 34 vai dizer, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, ou seja, os bens deles foram expoliados. O que isso significa? O Império Romano tomou posse da propriedade dos bens daqueles irmãos, daqueles membros dessa igreja. Eles são aviltados, eles são violentados, eles são levados ao mais extremo sofrimento que eles podiam ser levados, eles foram levados. E diante de tudo isso, diante dessa situação complexa de tanto sofrimento ao qual eles foram submetidos, o versículo 32 chega a dizer
que eles passaram por grandes lutas e sofrimentos. Aqui, ó, Hebreus 10, 32. Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Também o versículo 33. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Chacota e também para serem insultados e violentados. O sofrimento era tamanho sobre essas pessoas, mas elas passaram e superaram o sofrimento. E o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, nós não sabemos quem é o autor dessa carta aos Hebreus, nós temos pistas. Por exemplo, eu aprendi com o pastor Vanderlei, ele supõe que seja o apóstolo Paulo, mas há alguns teólogos também que vão achar que o autor dessa carta é Apolo ou um autor desconhecido. Mas no fundo, nós sabemos que toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então o autor verdadeiro, o Espírito Santo de Deus, deixa a pista para nós de como é que a gente enfrenta o sofrimento. E é isso que eu queria falar nessa noite. Como é que a gente enfrenta o sofrimento? E a primeira maneira para a gente enfrentar ou superar os sofrimentos que vêm sobre a nossa vida, porque, irmãos, é muito sofrimento. É o tempo todo eu ouço falar de pessoas enfermas, de pessoas desesperadas, pessoas de luto, pessoas que têm parentes doentes, pessoas que estão em casa confinadas e estão sofrendo na sua alma, estão depressivas, estão tomando remédio. É o tempo todo. No meu trabalho mesmo, é tanta gente de férias e ninguém quer tirar férias. Hein? O cartório está botando todo mundo de férias. Ninguém quer, ninguém aguenta ficar em casa. Está complicado o negócio. Mas como é que a gente supera os sofrimentos da vida? E aí, esse texto nos ensina, deixa a pista para nós. Ele nos ensina o seguinte: a primeira ferramenta, ou a primeira arma para vencer ou superar o sofrimento, ele diz aqui no versículo 32, lembrando-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Ele diz, lembrem-se dos dias passados, ou seja, como é que a gente supera o sofrimento? É lembrando do que Deus já fez lá atrás por nós. É lembrando, é olhando no retrovisor, é olhando para trás e olhando para o nosso passado, procurando no nosso passado o agir e a ação de Deus na nossa vida. E mais especificamente, a ação que ele fala é a ação da iluminação. Quando vocês foram iluminados, ele diz, versículo 32, lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês foram iluminados. A iluminação, você recebeu a iluminação de Deus. O que é a iluminação? É a salvação, é quando a palavra de Deus fez sentido na sua vida. É quando você foi levado ao primeiro amor, é o dia da conversão, é o dia que Jesus nasceu dentro de você e você nasceu de novo. Esse dia não foi o dia mais feliz da sua vida? Para mim foi. Foi o dia mais feliz da minha vida. Nada se compara ao dia em que Jesus nasce no nosso coração. A gente é tomado por uma alegria que não há palavras que possam expressar. Martin Lloyd Jones, o grande pregador galês, ele dizia que essa alegria é a alegria indizível. Não há palavras que possam expressar o dia da nossa salvação. Então, quando o sofrimento sobrevém sobre nós, precisamos olhar para trás e lembrar da obra regeneradora, da onde Jesus nos tirou, da obra que Ele operou em nós, de como éramos felizes, de como a gente, o tempo todo a gente orava, não é verdade? Eu orava o tempo todo, eu ia para o trabalho orando, eu trabalhava orando, eu voltava orando, eu ficava de madrugada orando, eu lembro de virar madrugadas lendo um livro inteiro. Eu não parava de ler um livro evangélico sobre a Bíblia, que falava da palavra de Deus. Eu devorava a palavra, eu ia para a igreja de segunda a segunda. Todo dia eu estava buscando a Deus, aquela alegria de experimentar a presença de Deus, de ouvir a voz do Senhor falar ao coração. Nada se compara a isso. Então, quando o sofrimento vem sobre nós,
A maneira que a gente encontra para superar o sofrimento é procurar olhar para aquilo que Deus já fez em nós, para a obra que Ele já fez na nossa vida, porque ao olhar para Jesus, ao olhar para o que Jesus fez em nós, isso ameniza a dor, isso nos tira daqui do presente momento em que nós vivemos, da circunstância que nos afeta e nos faz sofrer e nos arrebata para a obra, nos leva de volta para a cruz. É olhar para a cruz de novo, é voltar para a cruz, é lembrar que lá minha vida foi resolvida na cruz do Calvário, que na cruz, foi na cruz, como diz aquele hino antigo, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E porque os meus pecados foram castigados em Jesus, eu tenho paz com Deus. Eu vivo em paz com Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento entra em minha vida, entra em meu coração. Sofrimento se supera assim. O sofrimento se vence olhando para o passado e buscando no passado esperança, fé, combustível para a nossa fé, para nos fazer continuar na caminhada com Deus, para nos fazer continuar caminhando e crendo no que Deus tem para nós. Então, o sofrimento se vence lembrando do primeiro amor, lembrando do que Deus fez, lembrando das primeiras obras que Ele operou em nós, lembrando da nossa salvação, lembrando de que um dia tudo isso aqui vai passar, todo o sofrimento vai passar. E Ele vai completar a nossa história. Ele vai dar um fim à história do sofrimento. Porque o próprio texto diz isso. Aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Então Jesus virá. Como a gente acabou de cantar, Ele virá. A nossa salvação vai ser consumada. Jesus virá. Jesus virá. E aquilo que Ele começou se completará. Glória a Deus por isso. Então, quando o sofrimento vier sobre a sua vida, olhe para a cruz do Calvário. Olhe para a iluminação, para quando os seus olhos se abriram, né? Ele diz aqui, lembre-se do dia em que vocês foram iluminados, no dia que os seus olhos se abriram, você se viu perdido. Hoje é aniversário de um amigão meu, colega de trabalho, irmão Cleison Oliveira, e lá no cartório à tarde houve uma festa surpresa para ele, e o bolo foi bolo de chocolate. E aí eu lembrei exatamente do dia da minha conversão, do dia em que os meus olhos foram abertos, em que eu percebi a minha miséria e percebi que eu precisava de Jesus, que Jesus era simplesmente tudo que eu precisava, porque foi atrás de um bolo de chocolate. Eu fiquei sabendo que tinha um culto na casa da tia Leda, e que no final do culto tinha um bolo de chocolate. Eu amo bolo de chocolate, porque eu fui para aquele culto. Quando eu entrei na varanda da casa da tia Leda, o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Ele me iluminou. Ele iluminou, porque eu já tinha 19 anos de vida. Eu era um jovem criado nos caminhos do Senhor. Eu nunca tinha ido a um baile funk, eu nunca... não sabia o que é esse mundão de nada aí, não sabia, nunca tinha experimentado nada disso. Eu fui criado ali na igreja, já tinha 3 anos que eu tinha sido batizado nas águas. Mas a minha vida ainda não tinha encontrado a iluminação. Naquele dia o Espírito Santo abriu os meus olhos e eu que me julgava salvo, me vi perdido. Porque só pode ser salvo quem se vê perdido. Enquanto a gente não se vê perdido, enquanto a gente não enxergar a nossa miséria, a gente não pode encontrar a salvação. Ah, meu querido, foi nesse dia que Jesus entrou na minha vida. E de fato a iluminação veio, a alegria, dali eu saí flutuando, eu agradeci, eu abracei todos os meus amigos que estavam comigo naquele culto, eu falei, obrigado por me trazer para esse culto, Deus falou comigo, hoje eu sou salvo em Cristo Jesus. Alegria indizível, dali eu saí, no outro dia eu já estava no culto, outro dia eu estava no culto, quando não tinha culto, igreja nenhuma, a gente ia subir um monte para orar, eu e meus amigos, era
aquela alegria, a euforia da conversão. Só isso para combater o sofrimento. É relembrar esse momento, é relembrar. Paulo, se foi Paulo que escreveu, né, os Hebreus, ele está dizendo, lembra disso, lembra desse momento. No momento, irmãos, de sofrimento, lembra do que Deus fez na sua vida. Segundo lugar, segunda ferramenta para a gente superar o sofrimento, está no versículo 33 e 34. Note comigo o que diz o versículo 33 e o versículo 34. Ele diz assim: em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Note a expressão, vocês foram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, assim como aqueles que foram submetidos ao sofrimento, aos maus tratos. Esses irmãos se compadeceram dos outros, foram cooperadores com eles. Olha o que diz o versículo 34. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, ou seja, eles tiveram compaixão. Como é que a gente supera o sofrimento? É tirando um pouco o olhar da gente. É tendo a condição de olhar para o lado, de ver que eu não sofro, eu não sou a única pessoa no mundo sofrendo, que tem pessoas à minha volta que também sofrem. Esses irmãos, mesmo diante do sofrimento deles, eles encontravam forças para ir na cadeia fazer visita. Eles iam visitar as pessoas que eram prisioneiras porque professaram sua fé. Mas eles também já tinham sofrido, e mesmo diante do sofrimento que eles tinham, eles encontraram força para socorrer o outro. Somente a fé em Jesus, somente a fé verdadeira te faz encontrar forças diante do seu sofrimento para olhar o outro que sofre, se compadecer do outro e estender a mão para o outro. É ser aquilo que Paulo diz à igreja de Corinto, é ser o consolo de Deus para o outro. Paulo diz que Deus nos consola para que a gente console os outros irmãos. Então Deus nos consola no nosso sofrimento e faz da gente um instrumento de consolação. Então, como é que eu supero o sofrimento? Eu supero o meu sofrimento consolando o outro que sofre. Eu supero o meu sofrimento abrindo os olhos e vendo que há mais gente sofrendo. Você está em casa em parafusos, está em casa agora na quarentena, está em crise, sei lá, seja lá que for, psicológica, mental, seja lá que nome você dá para isso. Eu não estou te chamando de maluco, tá bom? Mas seja lá o que nome você dê para essa crise. Tem gente talvez pior do que você. Liga para alguém, manda uma mensagem para alguém, manda um versículo, manda uma mensagem de esperança, manda uma palavra de Deus. Sai de um pouco da sua casinha, do seu sofrimento. Quebra seus muros. Nós criamos tantos muros, irmãos. Nós nos afastamos de tantas pessoas. Nos afastamos do mundo. E há um mundo de pessoas sofrendo à nossa volta. Mas se você é de Jesus, se sua fé está em Jesus, se você é como diz o versículo 38, o meu justo viverá pela fé. Se você vive pela fé, você encontra forças em Deus para ser consolo de Deus para os outros que estão sofrendo. Por isso eu aconselho você, se você está sofrendo, liga para outros também que estão sofrendo. Procura saber de outros, semeia, manda um versículo, manda uma oração gravada, não sei, manda uma mensagem de Deus, semeia esperança. Eu estava hoje no trabalho e um amigo estava falando da crise no Brasil. Falou, olha, eu não acredito que o Brasil vai se levantar. Dessa vez, quando acabar a pandemia, o Brasil vai falir mesmo. Dessa vez vai. Eu falei, meu amigo, o Brasil, ele já passou por tantas crises. Nosso país é tão rico, é tão abençoado por Deus. Deus tem um chamego pela nossa nação. Tem um negócio, eu não sei explicar, mas Deus tem um negócio que a nação, mesmo com toda a roubalheira que existe na nação, a nação continua a produzir riquezas. Parece que a nossa nação, ela contrapõe até o que a geografia diz.
Porque os geógrafos já dizem por algum tempo, desde do século passado, eles já começaram a dizer que a natureza ela é finita, ela acaba, que a natureza tem um fim. É por isso que você ouve falar tanto de preservação da natureza, de ecossistema, ecologia, porque para os geógrafos a natureza é finita. Mas no Brasil a gente é tão abençoado que parece que a natureza do Brasil não tem fim, parece que há uma infinidade, uma infinitude na nossa natureza, de tão abençoado que o nosso país é. E aí ele começou a falar, eu falei, meu amigo, vamos ter esperança, vamos ter fé. Eu semeei esperança, fé, eu não deixei que aquela palavra de desesperança no ambiente de trabalho viesse. E eu falei, não, gente, vamos ter esperança, porque se está assim, nós temos e cremos num Deus que pode todas as coisas. Então semeie esperança. Está sofrendo, semeie esperança. Olhe para o lado, olhe para o outro, olhe, sabe, para quem está atrás de você, olhe para um vizinho, para um colega, para um amigo, ligue para alguém que talvez você não ligue há muito tempo, talvez essa pessoa esteja sofrendo. Semeie a esperança. Semeie a esperança. Se compadeça do outro, porque o sofrimento é superado quando a gente é consolo de Deus, para que o outro supere o sofrimento dele. E aí quando a gente se dá conta, aquilo que nos afligia se foi. O milagre de Deus aconteceu na nossa vida. Glória a Deus! É assim que supera o sofrimento. Em terceiro e último lugar, para a gente terminar, o sofrimento é vencido, é superado, quando nós aguardamos a nossa recompensa. O texto diz o seguinte, é interessante o que esse texto diz, porque esse texto diz no versículo 35, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. O que o autor aos Hebreus está dizendo para esses irmãos? Não tire seus olhos de Deus. Não tire sua confiança de Deus. Continua caminhando com Deus. Continua firme em Deus. Continua crendo. Não tire os seus olhos do Senhor. Por quê? Porque a sua confiança no Senhor te levará a uma recompensa. Há uma recompensa para aqueles que permanecem crendo, confiando no Senhor. E ele não simplesmente fala de recompensa. Ele no versículo 34, ele fala sobre um patrimônio superior. A parte B do versículo 34 diz assim: mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Olha o que o autor está dizendo, que esses irmãos aceitaram serem saqueados, serem expoliados, terem seus bens tirados e passado para o Império Romano. Eles tiveram suas casas, suas propriedades saqueadas, seus bens saqueados, e eles aceitaram com alegria. Gente, eles estavam alegres. O coração deles havia sentimento de alegria. Mesmo sendo roubado, saqueado, aviltado pelo Império Romano, mas eles tinham alegria. Por que eles tinham alegria? Porque diz o versículo 34, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Eles sabiam que há um patrimônio eterno. Eles sabiam que existe uma recompensa. O versículo 35 ele fala recompensa. Versículo 34 ele fala um patrimônio superior e durável. Versículo 36, ele fala sobre promessa. Ele diz assim, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Tudo isso está falando o quê? Recompensa, patrimônio durável e superior. E promessa, fala do que Deus tem para nós. Fala do que Paulo diz à igreja de Corinto, que Deus tem para mim e para você. O que os olhos não viram,
ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração e na mente do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, como é que eu supero o sofrimento? Com a esperança futura, olhando para frente, olhando para o autor e consumador da minha fé, aguardando a volta de Jesus, aguardando a recompensa que ele tem para mim, porque um dia tudo isso aqui vai passar. E o que importa é o que a eternidade tem para nós, é o que ele preservou para nós, é o que ele reservou, a coroa da vida para aqueles que perseverarem até o fim. Por isso, meu irmão, persevera, continua caminhando. É interessante o que o autor aos Hebreus diz. Olha o que ele diz aqui, na próxima página da sua Bíblia, capítulo 11 de Hebreus, versículo 9 e 10, ele fala sobre Abraão. Ele diz assim: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa. Diz que ele habitou na terra que Deus prometeu para ele. Deus havia feito uma promessa, deu uma terra para Abraão. Ele entra nessa terra e ele peregrina, entra nessa terra com sua família, a terra que Deus prometeu a ele. E aí o versículo 10 diz assim: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e construtor. O texto do versículo 9 diz que ele habitou em tendas. Ele entrou, que absurdo! Ele entra na terra prometida e não constrói uma casa. Ele entra e habita numa tenda. Ele habita numa cabana. Por que Abraão habitou numa cabana? Porque ele não aguardava simplesmente a promessa dessa terra. A promessa que Abraão aguardava não era a terra aqui, mas ele aguardava a promessa eterna, o que Deus criou, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Apocalipse diz que essa cidade é a Nova Jerusalém, e que na Nova Jerusalém não haverá sofrimento, não haverá morte, não haverá enfermidade, não haverá dor, não haverá mazela, não haverá mal, nenhuma malignidade. Lá habitará paz, alegria eterna. Estaremos para sempre com o Senhor. Então tenha esperança, olhe para o futuro. Lembre do que Deus tem para você, o tesouro que está guardado para você na eternidade. É assim que a gente vence o sofrimento. Por isso, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de sofrimento, vença o sofrimento. Vença como? Pela fé. Eu termino e concluo dizendo o versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Por isso ele nos chama a perseverar na fé, porque ele diz: o justo viverá pela fé. Então é pela fé que eu venço o sofrimento. Por que pela fé? Porque a fé me faz olhar para o passado e ver o que Deus operou em mim no passado. A salvação da miséria, do lamaçal de pecado que eu vivia, e vejo a obra que Ele operou em mim. A maravilha da salvação, da regeneração, a alegria indizível que enche a alma e o coração, que te faz acordar cantando, que te faz acordar de madrugada para orar. É só essa alegria indizível dentro do coração que nos faz superar o sofrimento. A fé te faz olhar para o passado e ver o que Deus fez. A fé te faz olhar para quem está à sua volta e te faz enxergar além de você, porque a fé nos faz andar em comunhão, em comunidade, é comunitária. A fé me faz enxergar que existe mais do que eu no mundo. Por isso eu me torno um instrumento de Deus para consolar quem está à minha volta sofrendo. E a fé me faz olhar para o futuro e ver que há uma recompensa, uma promessa, há
há um tesouro, a coroa da vida que está guardada para mim, como Abraão que espera Nova Jerusalém, a cidade que tem fundamentos e que foi construída por Deus. Deus abençoe sua vida, que a esperança brote no seu coração, vença o sofrimento pela fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esse momento tão maravilhoso de canções, de louvores, mas também de palavra de Deus. Eu espero que essa palavra possa falar ao seu coração. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Obrigado porque ela encontra morada nos corações. E minha oração, Senhor, é que cada coração que ouviu essa palavra seja de fato uma morada, uma moradia para a tua palavra. Que ela possa crescer, enraizar, germinar, dar frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, eu oro. Oro para aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão em sofrimento, seja qual for a causa do sofrimento, que eles possam, nessa noite, ter aprendido a superar e que, de fato, eles superem o sofrimento, se lembrando da obra da cruz, da redenção que o Senhor operou na vida deles. Que eles possam olhar e ver que existem outros sofrendo também. Sofrimento é coisa humana. E serem consolo do Senhor para os outros, semeadores de esperança. E que também olhem para o futuro, aquilo que nos aguarda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que de fato o Senhor venha e mude a nossa história. Porque como disse o texto, aquele que vem virá e ele não tardará. Glória a Deus, que o Senhor venha nos socorrer. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, que Deus possa falar profundamente ao seu coração, apesar de mim, além de mim, que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração. Obrigado você que é membro da nossa igreja congregacional em Vila Norma, que esteve conosco. Um abraço, meu, e também um abraço em nome do pastor Vanderlei, nosso pastor presidente, de toda a nossa liderança. Um abraço para você também da nossa congregação aqui em Campo Grande. Que Deus abençoe sua vida profundamente. E você que é nosso amigo, que não é membro da nossa igreja, nem em Vila Norma, nem em Campo Grande, mas está conosco essa noite. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Também queria lembrar que amanhã, às 20 horas, na fanpage, na página lá do Facebook IEC de Vila Norma, teremos uma palavra abençoadora com o nosso pastor presidente, pastor Vanderlei de Castro Silva. Esteja conosco ouvindo a palavra de Deus. Também na sexta-feira, às 20 horas, com o presbítero Paulo Henrique, nosso culto, também uma palavra abençoadora, aquele jeitinho que o Paulo tem de pregar, nem que mexe com a gente, sempre trazendo uma palavra de Deus. Esteja conosco também no sábado com o nosso irmão presbítero Wagner, às 20 horas no sábado, com uma palavra de Deus também. E no domingo, às 10h30 pela manhã, aqui na fanpage EC Vive Esperança, uma palavra desse que vos fala. E domingo à noite, às 19 horas, domingo horário diferente, às 19 horas, na fanpage EC de Vila Norma, com o pastor Vanderlei. Deus abençoe vocês. Um beijo aí. Irmãos da IEC de Guaratiba, tá aqui, ó, a irmã Valdete, falando aqui. Um abraço, minha irmã. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. E uma boa noite abençoada. Amém.